Nós estamos hoje para receber a apresentação do trabalho de conclusão de curso da nossa querida pesquisadora Carla Isadora de Lima Ramos Johansen. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de apresentar para vocês o meu portfólio. Bom, eu começo contando um pouquinho de quem sou eu, quem é essa professora que dá as aulas de trabalhos manuais, e quanto que mudou nesses últimos meses junto com o percurso do curso. Então, eu tenho 37 anos, sou a filha mais velha, tenho 2 filhos, conheço a pedagogia Waldorf há algum tempo, desde que minha filha entrou na escola, e ela me tocou muito fortemente. Sempre gostei de trabalhar, fazer trabalhos manuais, e tenho como inspiração a minha avó paterna, que foi costureira a vida inteira. Gostava muito de passar meus dias lá, brincando embaixo da máquina de costura, com muitos retalhos, e produzindo as roupas das minhas bonecas. Passou alguns anos, segui caminhos fora dos trabalhos manuais, e com a maternidade eu retomei isso. E na pandemia, iniciei o curso e foi transformador, assim, em diversos aspectos, e trouxe uma força que eu achava que, aliás, eu achava não, que estava escondida, e que saiu daqui e veio parar nas mãos. Bom, a gente começa, né, os trabalhos na educação infantil. Então, eu fiz alguns processos de indicações no trabalho na educação infantil, e são crianças já mais velhas, né, que já estão ali para entrar para o ensino fundamental. Então, eu fiz a filtragem molhada em casa, e na época minha filha também estava nessa mesma idade, de 5 anos, então ela fez bastante das experiências comigo. Então, a gente trabalhou a filtragem molhada, fizemos no quintal, com a aguinha morna, e foi uma delícia de fazer. E depois essas 2 filtragens ficaram como cobertas das bonecas dela. Depois alguns outros processos de feitio de novelos, então fiz bastante novelos desses movimentos. Inclusive coloquei aqui a musiquinha que a professora Carla também nos mostrou nas aulas, e fiz bastante desses novelos, desse movimento mais amplo com a criança. Fiz pompons depois, e o bordado livre também, na Tala Garça. Deixei a minha filha trabalhando um pouquinho, e ela chegou nesse bordado colorido aqui do lado. Também fiz o tricô de dedo, que é uma prática que é feita em grande parte das escolas, e de todos esses trabalhos que eu pude vivenciar, eu me senti um pouco mais desconfortável nesses trabalhos mais com motricidade mais refinada, do bordado. Eu achei que exigiu muito dela. Mas foi muito bom de observar e de entender como que é esse processo para uma criança pequena também. A gente começa nos anos do ensino fundamental. Então, no primeiro ano, a gente tem o trabalho com a lã e com o tricô. Então, conta um pouco desse percurso da criança aprendendo a manusear com as 2 mãos, e a sua relação também com a alfabetização. Então, a gente começa com o tricô de braço, e depois começam com os processos mesmo de aprender o ponto com as agulhas. Então, eu fiz a bola colorida, fiz o carneirinho, que é essa transformação, né, em um único ponto, em um único formato, ou formatos parecidos de trabalho, e essa transformação em diversas peças. Tem a bola, tem o carneirinho, aí na próxima tem mais alguns animais feitos a partir de um quadrado de tricô. Então, eu fiz a coruja, o gatinho e o passarinho. E é muito especial ver essa transformação, né, de algo que a gente pensa que não vai ter forma nenhuma, e nasce todas essas possibilidades. E a criança se encanta bastante com esse trajeto. Vamos para o segundo ano, em que ali começa um outro trabalho manual, que é o crochê.
alinhado com a observação da lateralidade. Então, eu tentei em alguns trabalhos fazer com a minha mão não dominante, fazer com o lado esquerdo, e é bem complicado. Eu fiquei imaginando a criança tentando fazer também, né, isso, sendo canhota, tentando fazer com a direita, então tem uma certa dificuldade, mas foi muito gostoso também de exercitar, sair um pouco da zona de conforto. Então eu trabalhei com a corda em sisal, depois passei para agulha, então fiz um porta-lã, que tem até pendurado aqui, que me ajuda aqui. Fiz um pegador de panela, fiz as correntinhas que viraram pulseiras, colares, e o crochê já era uma coisa que eu já fazia, eu aprendi a fazer, eu tinha entre 9 e 10 anos mais ou menos. E eu lembro da peça que eu fiz até hoje, uma peça cinza, um suporte cinza, assim. Não tenho ele mais, mas é uma coisa que marcou bastante de conseguir fazer esse trabalho na época. Aí deixo aqui os trabalhos que eu fiz, e eu queria ler esse poema que eu achei sobre a mão direita e a mão esquerda. Só que aqui eu vou ler aqui na mão. A mão esquerda sente a água passar, a direita amarra nós. A direita dá pontos numa costura, a esquerda desliza na seda. A direita come, a esquerda escuta debaixo da mesa. A direita jura, a esquerda usa os anéis. A direita ganha, a esquerda perde. A esquerda segura as cartas. A esquerda toca acordes enquanto a direita corre, corre para cima e para baixo. E quando a direita não pode dormir e dá a volta ao mundo, em luta contra o tempo, a esquerda fica enterrada. A mão esquerda, você é tão tranquila. Você tem filhos, cachorros, amantes, dívidas, e é a direita que compra as guloseimas. Muda a marcha, corre atrás de cargos elevados, põe na boca do bebê numa colherzinha de prata. É a direita que segura a faca, para reduzir o pedacinho à mão esquerda. A mão esquerda serve um cão cego, segurando em sua boca a luva da mão direita. A faca baixa, retinha. Na mão esquerda é a única chance da direita. Marilyn Thompson. Seguindo, nós entramos no 3º ano com o feitio da boneca e voltamos ao tricô. Então eu conto um pouquinho de como que é essa fase do Rubicão, da criança, e desse feitio da boneca. E eu fiquei encantada em fazer as bonecas de tricô. Então eu fiz o feitio então, da boneca, iniciando da cabeça para os pés, e depois eu fiz sozinha, e depois eu comecei a fazer outras com os meus alunos, e foi muito bonito de ver esse carinho que eles têm nesse feitio da boneca. Ela se torna realmente um lugar muito afetivo para eles. Eles gostam muito de fazer e pensam muito em como que eles vão vestir, como que vai ser cabelo, e os olhinhos brilham assim quando eles estão fazendo a boneca. E é uma coisa bem, bem bonita de se ver, que acaba ajudando, né, no Rubicão. Nesse também a gente praticou bastante os pontos. Então eu fiz algumas amostras dos diferentes jeitos de fazer ponto meia e ponto tricô, que aqui a gente faz os 2 pontos juntos. Chegada do ponto cruz no 4º ano, um momento bem, bem especial para eles também, deles entrarem muito mais nessa motricidade fina, bem lá na pontinha do dedo, e ter uma liberdade maior para poder fazer seus trabalhos também de escolha. Eu fiz em 2 tecidos, eu fiz na talagarça e fiz no Panamá, no tecido Panamá, e na talagarça eu achei que não ficou tão legal assim, o dos pontos. Preferi usar o tecido Panamá, inclusive com mais variedade de cores, de linhas. E então eu fiz um marcador de página e uma capa de livro, bem colorida, eu adoro. Trabalhando também essa questão de cores. No 5º ano a gente volta para o tricô, agora fazendo o tricô circular com 5 agulhas.
Então eu fiz um par de meias, que acabou ficando para minha filha, acabou servindo no pé dela. E aqui eu coloquei a observação que eu achei, apesar de usar as mesmas quantidades de carreiras, uma ficou maior que a outra, que acabou ficando um ponto bem justo a primeira vez que eu fiz, né? Então eu fiz bem, né, mais pontinho mais justo. E depois, quando eu dominei a técnica e perdi o medo de usar 5 agulhas, o ponto ficou mais frouxo, então as duas ficaram um pouquinho diferentes. Mas estou trabalhando em outras. No 6º ano, eu fiz o feitio do animal, do bicho, do coração. Segui com uma sugestão da professora Mônica, então eu fiz o elefante, passando por todos esses caminhos, desde desenhar, fazer vários desenhos deles, criar o próprio molde, até a costura final dele. E foi bem desafiador, porque tem que começar do nada, né, do zero, e até chegar nesse projeto. Então, e tem muitos ajustes depois. A gente faz um molde que acha que se encaixa, e quando a gente começa a costurar, a gente vê que ele não se encaixa tão perfeitamente. E aí você tenta ver qual é o caminho para poder ajustar isso. Então, eu me vi nessa posição de achar meios de consertar e tornar ele, para ele ficar em pé e ficar bem. Esse elefante mesmo, eu tive que ajustar pescoço, alinhar algumas coisas, mas no final deu tudo certo. No 7º ano, então nós temos uma nova costura para fazer com eles já estão ali, já saindo ali, entrando quase trocando de setênio. Então é uma fase em que eles estão olhando bastante para o mundo e precisa voltar também para si, ao cuidados de si. Então a gente trabalha algo feito para eles, né? E uma coisa que eu gostei muito de fazer foi o avental. Um avental para usar aqui em casa. Então eu tinha um tecido já guardado de algum tempo e montei um avental para as minhas medidas. Então eu tenho todo esse olhar para si, para poder fazer a peça, esse cuidado consigo mesmo. E a gente acaba unindo algumas técnicas para poder montar, não precisa ser só a costura. Então eu usei o crochê para fazer a alça, bordar para a costura sair com um pequeno bordado. Então, ainda algumas técnicas dos anos anteriores. No 8º ano, normalmente é a máquina, né, o feitio de peças na máquina de costura, mas eu tinha uma questão que eu dou aulas para crianças e jovens à distância. E nem sempre as crianças têm, né, uma máquina de costura em casa. E como que eu levo algum trabalho, né, do 8º ano para eles fazerem? Então eu gostei muito da ideia de usar o tear para eles montarem alguma peça. Então eu construí primeiro no tear o bolso de uma bolsa. Acabou ele ficando um pouquinho torto, porque tensionou um pouco na hora de fazer, mas no final deu certo de costura. Então, usei a costura manual, o tear e outras técnicas dos anos anteriores. E não por acaso, na época que eu estava fazendo isso, eu encontrei algumas máquinas de costura bem antigas numa visita que eu fiz. E é algo que, apesar de ter uma avó costureira, ela nunca me deixou usar a máquina de costura dela. Então é uma coisa que eu preciso aprender mais a lidar com ela. Aí, então, o 9º ano que fica, né, entre o ensino fundamental e o ensino médio, dependendo da escola, mas aí já o jovem, o jovem já está numa outra etapa de vida, em que está um pouco mais caótico, e o macramê traz esse centro para eles, né? Todo o trabalho em macramê tem uma linha condutora e o que a gente faz em volta dele que vai levar ao formato da peça. Então eu comecei fazendo a pulseira e depois um suporte para uma planta, que não está aqui agora, mas o suporte é um trabalho bem gostoso de fazer e tem toda
esse norte, né? Você tem um norte para poder seguir, mesmo você desviando, você sabe um caminho a seguir. Então, eu gostei bastante de fazer o macramê também. Aí, adentrando o ensino médio, são poucas escolas aqui no país que têm o ensino médio, que chegam, né, ao ensino médio e que tem o trabalho manual no ensino médio. Então, a primeira técnica do 10º ano é a tecelagem, né, com esses teares bem grandes, que também é mais difícil de usar. Então, eu fiz o trabalho num tear menor, o de pente liso. Eu fiz uma faixa de cabelo e foi um trabalho bem difícil de eu começar a fazer. Montava, desmontava, montava, desmontava. Mas depois que pegou, foi até o final. Tem uma coisa muito de tocar nesse tecer, desse montar. Né? E às vezes a gente está passando por algumas coisas, então tem uma ligação com o nosso fazer, com o que a gente está sentindo no momento também. Depois vem a encadernação, o 11º ano. Então, eu usei um tecido que eu tinha já de um bordado e fiz toda a costura dessa encadernação. E é um caderno que já está sendo usado pela minha filha para ela fazer muitos desenhos aqui. E por último, foi essa costura customizada. Então, eu peguei uma roupa que já fazia bastante tempo que eu não usava, por causa das mangas. E por um detalhe que tinha aqui, eu comprei uma vez, usei uma vez, então eu resolvi resgatar essa roupa. Então, cortei as mangas, fechei aqui na frente e costurei novamente, fazendo um bordado nas mangas. Bom, esse foi o percurso que eu fiz. Assim, tem muitas coisas que acabam ficando de fora do papel, mas que foram experimentados fora. E o que eu tenho a dizer nesse final é só agradecer, porque foi algo assim que mexeu muito, trouxe muitas coisas à tona, me fez olhar diferente para os meus alunos, para os meus filhos, para mim, em todo o trabalho manual, não só dentro do currículo, dentro da escola, mas em todas as pessoas que fazem desse uso do trabalho manual para a sua sobrevivência, para a sua renda, para tudo. Muito obrigada. Quer aprender a ensinar trabalhos manuais a partir da metodologia usada nas escolas Waldorf? Torne-se especialista na área e aplique seu conhecimento em escolas, oficinas e cursos livres. Pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. 18 meses para cursar os 8 módulos no seu ritmo. Acompanhamento e interação constantes. Pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. Matricule-se!